Bem-vindos, então, a gente vai iniciar esse seminário, que é um seminário feito em tempo recorde. Uma proposta que a gente está aproveitando, na verdade, esse time, né, de que ontem foi aprovado um aditivo ao ato que criou a comissão responsável pelo debate sobre o Centro de Memória na Casa. Então, a gente aproveitou esse momento institucional, né, de um ato que deu um corpo mais amplo a essa comissão, e resolvemos fazer hoje, então, esse evento, né, para debater, então, a questão da memória na nossa edilidade. Um evento conjunto, então, da Escola do Parlamento, com o Arquivo Geral e com a própria Comissão do Centro de Memória. A escola está aqui muito mais como, digamos, o seu papel de facilitadora das boas ideias institucionais, né? Aqui nós não somos o protagonista, é uma ideia antiga já da Maria Isabel Lopes Correia, depois foi abraçada pela atual mesa diretora e consolidada nesse ato, também em parceria, então, agora com a Beth, incluindo também a comissão. Então, a gente está aqui, a Escola do Parlamento, tal como nós esperamos que sejamos acolhidos em outros projetos institucionais, como esse grande veículo de viabilização das várias questões a serem debatidas na casa. Mas você perguntaria, mas por que a escola está nesse projeto da questão da memória, né? Bom, eu acho que se tem um espaço na casa cujo papel principal dele é justamente esse contato com a sociedade civil, é a escola. Por definição, né, afora, obviamente, o próprio papel de atuação parlamentar, do ponto de vista institucional, é a Escola do Parlamento a quem cabe fazer a mediação da agilidade com a sociedade civil. Mas num papel distinto, é claro, não nos cabe aqui subtrair ao parlamentar o seu direito legítimo de ele sim ser o verdadeiro canal de comunicação com o munícipe. Nós somos apenas um canal institucional de atração do munícipe para debater as grandes ideias, as grandes questões da cidade. E a questão da memória institucional da casa, eu vou ser muito breve aqui, eu acho que ela cumpre também, ainda mais nos dias atuais, se vocês lembrarem aqui, permitam só um pequeno parênteses, no semestre passado, aliás, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, a gente fez um grande ciclo de debate sobre a reforma política. Todos os especialistas, professores de várias universidades do país inteiro que estiveram aqui, todos debateram, afinal, temos ou não uma crise de representação, temos ou não uma crise de legitimidade, temos ou não uma crise das próprias instituições. Foi um debate profícuo, um debate interessante de 13 encontros, com posições divergentes, mas, para além da gente chegar a um diagnóstico comum, se temos ou não, de fato, essa crise de conexão entre o representante e o representado, o fato é que você tem um mecanismo que é muito importante para aperfeiçoar essa relação institucional do que é a democracia representativa, que é a valorização da própria história. E a valorização da história de uma casa legislativa dentro do tecido paulistano é fundamental para que as pessoas se apropriem do que é o sentido da intervenção cidadã na cidade. Quantas pessoas acompanharam e sabem, de fato, como que os desenhos de plano diretor, os desenhos de projetos da cidade foram debatidos aqui no nosso município? Provavelmente poucas pessoas sabem. Quais foram os vereadores que encamparam as ideias, como foram os debates em plenário. Teve muito dedo no olho também, tem algumas histórias folclóricas dessas várias legislaturas, mas resgate de memória da instituição, esse resgate de memória do processo de consolidação dessa edilidade, ele faz parte no resgate de memória da própria cidadania paulistana. Então, acho que é por isso que a escola é partícipe, é parceira desse processo, que, na verdade, é um processo de consolidação da casa, um processo de consolidação de onde a casa veio, como que a casa se consolidou e para onde que ela vai. E já que aqui quem tem maior autoridade para falar sobre o papel da casa na sua conexão com o cidadão não somos nós, mas são os parlamentares, antes de passar a palavra então, aos nossos ilustres partícipes do processo, que o Birajara, o Ângelo e, perdão, quem mais também vai falar? Rodrigo. E o Rodrigo, perdão, Rodrigo. Eu gostaria de convidar o vereador Adilson Amadeu, como eu disse, que é o único que tem, de fato, legitimidade para falar sobre o papel do que a cidade quer, do que a cidade deseja,
e discutir um pouco com a gente o que é essa consolidação da memória da instituição paulistana. Eu agradeço enormemente a participação e a presença aqui de todos. Foi uma convocação meio de última hora. O plenário cheio aqui já atesta que eu acho que é uma causa abraçada pela instituição toda, esse debate institucional. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, foi ontem, na mesa diretora, que eu fui convidado para participar junto com o senhor do seminário. E, logicamente, depois vou me ausentar e volto até o final, que tem os outros compromissos. Mas queria falar, Cristian, também o Birajara, que vai ter o direito da palavra, o Birajara de Farias Preste, o Ângelo Caio da Cruz, o Rodrigo Garcia. Também temos aqui a senhora diretora da biblioteca, a Elizabeth Minac, é isso? A Isabel Lopes Corrêa, do CCI, Carolina Ferreira, né? Bom, até o Cristian falou alguma coisa, mais ou menos assim. Eu falo, não é demagogia nenhuma, né? Desde que eu cheguei aqui nessa casa. O vereador, sem os funcionários dessa casa, realmente as coisas não acontecem, não andam. Depende muito dos funcionários. Então, eu aproveito já para iniciar, dando os parabéns a todos os senhores funcionários da casa que fazem realmente a diferença. Casa Legislativa, a Câmara Municipal de São Paulo, acredito, pelo menos, a gente ouve, terceiro maior parlamento da América Latina, e todos os dias, com milhares de funcionários, as coisas acontecem, e, logicamente, que a população, muitos, desconhece todo um trabalho que tem nessa casa. Aproveitando também as pessoas que estão, Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil, Polícia Militar, TV Câmara, pessoal da imprensa que está aqui, nossos queridos fotógrafos que estão registrando tudo. Enfim, a Câmara Municipal de São Paulo é diferente de tudo, em todos os sentidos. E quando vem, né, essas propostas de escola de parlamento e tudo que no dia a dia acontecem, até fico feliz, porque eu sei que um trabalho que está sendo feito, o site das memórias da Casa, da Câmara, de tudo que acontece, vai ser entregue agora em abril. Está muito perto de entregar, mas eu sei que estão se esforçando muito para que isso aconteça. Então, realmente, sem vocês, as coisas não andam. E a gente, todos os dias que está no parlamento, ou está fazendo política na cidade de São Paulo, que não está fácil de fazer hoje, porque a gente é muito cobrado, mas só vocês sabem como funciona o ambiente onde vocês praticamente têm a maior parte do dia da vida de vocês aqui. Também já aproveito, não é, e falar e agradecer dessa oportunidade de estar aqui e participar da história da Escola do Parlamento. A gente estava comentando hoje no gabinete, né, que tudo que a gente, no dia a dia, faz na Câmara Municipal, ela tem que ser registrada, de alguma maneira, porque acontece realmente de tudo, desde um atendimento, desde a maneira que as pessoas querem saber a respeito do que aconteceu nessa aprovação que foi sancionada ontem da lei do zoneamento, e agora vem do plano de metas. Então, se você não estiver preparado, e é muito dinâmico as mudanças que tem, que às vezes eu vejo até alguns colegas vereadores aqui, eles falam, às vezes, um para o outro. Eu tenho certeza que você não leu todo esse projeto. Como que você está votando? Eu, em boa parte, até concordo, porque realmente não é fácil as modificações que tem para que projetos de lei sejam aprovados.
até a dificuldade, quando perguntam a respeito de... eu pedi para você protocolar um projeto e até agora só passou em uma comissão. Só vocês que trabalham em comissões também poderiam falar para a população como não é nada fácil o projeto andar até que ele venha a ser sancionado pelo Executivo. Nós estamos em áreas hoje que estão tomando conta, não só da nossa cidade, do nosso país. A tecnologia ela chegou tão violenta que todos os dias as novidades acontecem e todos os dias essa casa precisa estar preparada. Então, na mesa diretora, eu percebo que tem vindo muita coisa a ser aprovada em termos de tecnologia, mas sempre, além da tecnologia, tem que ter a preservação e também com pessoas muito capacitadas de fazer valer para o futuro toda uma história que aconteceu nesses 400 anos de Câmara Municipal de São Paulo. Parece que foi ontem, né? Mas são 400 anos de Câmara Municipal de São Paulo. E aí, outro dia, pessoas vieram aqui, pessoas de bastante idade, que são da aeronáutica, e aí falaram que lembram quando estava construindo esse prédio. E aí, quando estavam construindo esse prédio, parece que construíram e acharam que era assim grande, uma coisa diferente, parecia um palácio, e que era para 21 vereadores. Hoje nós temos 55. Eu mesmo vou emendando um pedacinho lá para ir confortando um pouco mais os funcionários. Então, tudo isso é história, e a história tem que ser registrada. E a história dessa casa é registrada, e eu sou uma pessoa muito agradecida, que desde o dia que eu cheguei aqui, eu procuro conhecer os ambientes da casa. Em alguns lugares eu já fui 2 vezes, em alguns lugares, infelizmente, porque, infelizmente, deveria estar muito mais indo conhecer a biblioteca. No passado, quando eu fui conhecer a biblioteca, fiquei assustado, porque fui num dia que estava chovendo muito e tinha lá mais de 10 baldes, né? Eu falei, eu prometo que vocês não vão colocar mais baldes, né? Isso faz parte da história também, porque tinha lá, estava chovendo demais, estava chovendo mais dentro da biblioteca do que fora. Mas, graças a Deus, isso tudo foi superado, né? Mas tudo é superado e tudo é registrado graças a vocês. Então, nesse primeiro momento, que eu sei que o nosso presidente do Parlamento, o presidente da Escola do Parlamento, o Christian Ganser, você não é português, né? É origem portuguesa, né? Deve ser alemão, né? Pelo menos 4, né? Eu quero desejar uma boa tarde, um bom trabalho para vocês e o carinho sempre grande, aproveitando já nesse momento também, desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, seus familiares, com muita saúde, paz e felicidade. Muito obrigado. Como eu já havia dito, o nosso papel, a Escola do Parlamento, como é coadjuvante nesse projeto, mas é coadjuvante e, ao mesmo tempo, veículo de uma futura possibilidade de que esse projeto, uma vez consolidado e estruturado, possa chegar à sociedade civil. Eu queria só, então, aproveitar o nosso papel coadjuvante também de coordenação da mesa, convidar a nossa diretora executiva, a Carolina Cotrup Ferreira, para que ela, pelo menos, pudesse compor a mesa aqui para organizar os trabalhos. Só, então, lembrando a todos a sequência então, do nosso debate, começa com o tema Memória e História da Câmara, com o Birajara de Farias Prestes Filho, que é o supervisor do Arquivo Geral da Câmara e é consultor técnico legislativo aqui da Casa, na área de História. Depois, o Ângelo Caio Monteiro da Cruz, que é consultor técnico legislativo na área de biblioteconomia, vai falar sobre o acesso à informação na Secretaria de Documentação da Câmara. E, posteriormente, o Rodrigo Garcia, que é consultor técnico e jornalista do CCI 3, vai falar sobre o papel do jornalismo na memória institucional. Por gentileza, a mesa é toda de vocês. Obrigado. Boa tarde. Eu quero agradecer o apoio da mesa diretora, do vereador Adilson Amadeu, que esteve aqui
prestigiando esse evento e nas palavras dele a gente percebe o apoio para esses projetos que são de iniciativa nossa, dos funcionários, e o apoio também, eu aproveito para agradecer também o apoio da presidência da casa, que nos incentivou, que se reuniu conosco e teve algumas ideias, propôs alguns encaminhamentos, e nós sabemos que esse trabalho ligado à memória, ele envolve a todos nós, porque fazemos parte da instituição, envolve os vereadores como representantes da sociedade, e envolve a sociedade também, porque a história de São Paulo, a história do município, ela passa desde os seus primórdios pela Câmara. Então, essa é uma instituição, eu diria que a mais representativa com relação à história, à memória da cidade de São Paulo. Então, a cidade se construiu a partir das atividades dos vereadores desde os seus primórdios. Então, é algo significativo para São Paulo, e essa preocupação com a memória, ela é também parte da cidadania, é parte dos projetos de valorização da pesquisa, da diversidade cultural que essa cidade possui. E aí nós estamos aqui para falar um pouco sobre as ideias que nós temos e, inclusive, sobre o ato recente de criação do Centro de Memória Institucional. E nós temos pessoas participando diretamente disso. Então, temos pessoas do CCI, né? Nós temos pessoas da Secretaria de Documentação, nós temos também, participarão de alguma forma também a própria Escola do Parlamento, e eu vou dizer como, né? Algumas coisas que nós temos pensado, temos refletido. Então, e eu sei que tem aqui também, nesse auditório, colegas que são de outras áreas, que eu não mencionei aqui, mas que têm interesse também na história da Câmara e em projetos desse tipo, e que certamente serão consultados para nos apoiar, né? Então, nós temos aí várias pessoas que poderão se envolver, tá? E sem o apoio institucional, nada disso aconteceria, né? Por isso que eu reitero a minha gratidão aqui à presença do vereador Adilson Amadeu, que fez a abertura aí também, né? Bom, então a minha parte aqui é mais, eu quero mostrar um pouco de uma perspectiva teórica daquilo do que é a memória institucional, o que representa, para que serve, quais os objetivos, quais as finalidades. Será que é somente resgatar o passado como um fator de curiosidade, porque é interessante saber como as coisas começaram? Por que é importante a gente saber sobre a história da cidade, a história da Câmara? Então, é um pouco nesse sentido a minha fala nesse momento. Então, eu vou pedir, tem ali uma apresentação, ele vai me ajudar, pode abrir. Então, memória e história da Câmara, né? Panorama geral. Pode. Eu selecionei aqui algumas ideias. Então, primeiro nós vemos que há recentemente uma preocupação crescente com memória e preservação. Então, no Brasil, após o período ali do fim do regime militar, com um contexto de redemocratização, houve um movimento em várias empresas e órgãos públicos também, numa tentativa de resgatar sua história, sua memória. E nos anos 90 houve um impulso para a criação de algumas instituições para tratar disso. Então, nós vimos uma multiplicação de instituições e projetos envolvendo a memória. Então, museus, instituições de memória, centros de memória, arquivos, memórias de empresas, partidos, igrejas, famílias, clubes, ONGs, enfim, documentários, novelas de época, movimentos sociais de preservação de bens culturais, reivindicações de identidade e cidadania. Então, há um movimento, até eu entendo que essa preocupação com a história, que é algo que se fortalece dos anos 80 para cá, tem a ver também com uma aceleração do tempo que nós presenciamos aí nessas últimas décadas. Com o advento da informática, o impulso nos meios de comunicação, as redes de informação cada vez mais aceleradas, nós entendemos que a nossa percepção do tempo, ela se alterou com tudo isso. A forma como as pessoas entendiam a passagem, o fluxo do tempo,
há 50 anos atrás, é diferente da forma como nós hoje entendemos a passagem do tempo. Tudo é muito rápido, tudo é muito efêmero, tudo é muito instantâneo. E aí nós temos a impressão de que nós vivemos e temos uma tendência a viver somente o presente, deixando de lado todo o passado e toda a trajetória que nos trouxe até aqui. Então, com essa preocupação de efemeridade do tempo, é que foram surgindo e se fortalecendo instituições ou iniciativas de resgate da memória, para nos situar nesse fluxo do tempo, né? Então, o nosso tempo de transformações aceleradas impulsionou essa preocupação com a memória institucional também, das empresas. Então, não é uma iniciativa só de órgãos públicos, mas também de empresas que estão criando centros de memória para resgatar sua documentação e a história, não só de diretores de empresas, mas também dos funcionários que fazem parte das empresas, das instituições. Então, a outra... Pode passar, por favor? Eu peguei uma frase de um historiador, o Piano Menezes, que é professor do Departamento de História da USP, e um dos textos dele, onde ele fala sobre museus, a importância de museus, ele diz o seguinte: em nossos dias, a história social passou a ser a história da cultura, abrangendo a possibilidade de múltiplas histórias, múltiplas vozes dos excluídos, mulheres, minorias, etc. E hoje, para fazer história é fazer história de conflitos. E quando a gente pensa na história da Câmara Municipal, por ser uma instituição política, é também uma instituição pautada por conflitos de ideias, de interesses, de projetos. Então, tratar da história é tentar identificar todas essas vozes e discursos representados aqui dentro. E como que os discursos da sociedade, os interesses da sociedade, se enfrentam também aqui dentro. Então, é nesse sentido que a nossa preocupação, quando nós falamos em memória da Câmara, não é somente resgatar atos heróicos ou iniciativas consideradas grandiosas, mas é também mostrar como que o movimento da sociedade ele se reflete aqui dentro, nesse plenário aqui também. Não é? Como que a dinâmica e os conflitos que existem na sociedade se expressam aqui nesse ambiente. Tá? Então, é nesse sentido que nós estamos falando de memória. E aí, o próximo, por favor, peguei um trecho também de um livro que fala sobre arquivos de uma estudiosa do assunto, que se chama Heloísa Belotto, e ela fala da Constituição de 37, que pela primeira vez surge a ideia de patrimônio histórico numa Constituição. Foi na Constituição de 1937. E aí ela diz o seguinte: definia-se patrimônio histórico artístico nacional como conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seria de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil. Então, a Constituição de 37, ela fala de patrimônio histórico, mas o que era patrimônio histórico naquela perspectiva da década de 30? Era resgatar fatos memoráveis, ou seja, fatos heróicos, fatos que iam mostrar a grandeza do passado nacional. E aí ela diz assim, ela continua o texto, né, Heloísa? Fatos memoráveis, entre aspas, né? Essa é a ideia de que muitos administradores têm, até hoje, por exemplo, de um arquivo histórico, sem nada a ver com a continuação do arquivo administrativo, como se história só se fizesse com fatos memoráveis. Então, a gente tem a ideia, por exemplo, quando vamos falar de história da Câmara e tal, como se só fosse uma história de fatos memoráveis, grandiosos, mas a percepção que se tem hoje, e os estudos que tratam do assunto, apontam para a ideia de que a história se faz no cotidiano de todas as pessoas que participam da instituição. E isso tem a ver conosco também, tem a ver com os funcionários, tem a ver com pequenas ações cotidianas. Então, o resgate da história e o tratamento da história, de preservação de acervos e tudo, não é para preservar só aquelas grandes ações do passado, ou fatos curiosos e tudo mais, mas resgatar e preservar as ações cotidianas, do qual todos nós fazemos parte aqui. Tá? Então, aqueles que trabalham na Câmara, que estão passando, os estagiários que estão passando pela instituição, então, fazem parte também desse movimento da história aqui dentro. Tá? Então, quando a gente fala de arquivo, por exemplo, não estamos falando só de uma preservação de documentos memoráveis, mas dos documentos da rotina administrativa, e que, por sua natureza, se tornam também históricos. Tá? O próximo.
Aí, peguei um trecho também de uma outra estudiosa, uma professora também do Departamento de História da USP. Ela fala sobre a releitura que se faz das fontes históricas. Tá? Então, ela diz o seguinte, em muitos casos, o avanço teórico promove a releitura da documentação antes analisada, questionando conclusões que pareciam definitivas. Então, nós temos livros, estudos, já houve iniciativas de memória no passado. Se a gente pega aí os anais da Câmara, da década de 1930, por exemplo, em 36 e 37, falava-se sobre o resgate da memória de São Paulo, o resgate da memória da Câmara, já se falava sobre isso. Não é uma novidade, o que a gente está falando aqui não é novo. Porém, o que é novo são as perspectivas que se tem sobre o passado. E isso muda ao longo do tempo. As mesmas fontes, muitas delas que estão conosco aqui no nosso prédio, que eram usadas na época como fonte histórica, tudo, elas eram interpretadas de uma forma. Hoje, a interpretação que fazemos dessas fontes é diferente. Por isso que esse é um trabalho permanente que se renova. Não é porque uma vez no passado alguém imaginou preservar algumas fontes ou escrever sobre a história da Câmara, que essa história não pode ser reescrita ou repensada, de acordo com os interesses e de acordo com as necessidades que a sociedade atual impõe. Tá? Então, há mudanças ao longo do tempo e essas mudanças se refletem nas perspectivas que nós temos. Tá? E aí nós colocamos ali, a autora cita, né, um exemplo, por exemplo, quando fala de estudos de gênero. No passado, a ideia era de que o homem era o sujeito universal da história. A história é feita apenas, as grandes transformações na história são feitas apenas pelos homens. E hoje nós sabemos que os estudos de gênero mostram uma perspectiva totalmente diferente. Então, os mesmos documentos do passado que mostravam apenas os homens, né, esses documentos, na ausência das mulheres na documentação, já revelam também uma história que precisa ser contada. Tá? A próxima, por favor. E aí eu peguei outras duas frases. Tá? Uma é uma estudiosa da Unicamp e um professor da Unesp, que é o Antônio Celso. E aí vai entrar num outro ponto que eu queria ressaltar. A primeira frase, normalmente, quando expomos que trabalharemos com as memórias da cidade, temos de passar por um processo de esclarecimentos pautados na desmistificação das ideias saudosistas do passado. Então, quando nós falamos de história, temos que deixar de lado essa coisa de um passado grandioso, heróico, temos que ser realistas com o passado. E aí, na história de São Paulo, nós temos várias situações, vários momentos, em que a história foi construída como uma forma de justificar o crescimento da cidade. São Paulo é o que é e cresceu da forma como cresceu, porque no passado houve pessoas com interesses e ações heróicas que fizeram a cidade crescer. Essa era a perspectiva, por exemplo, no começo do século XX, quando foi criado, na verdade, final do século XIX, foi criado uma instituição, não havia faculdades de história, né? Foi criada uma instituição chamada Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. E a finalidade desse instituto era resgatar a história de São Paulo para mostrar as razões pelas quais São Paulo se tornou, naquele período, aquela concepção de locomotiva do Brasil. Então, a ideia de justificar o crescimento da cidade por meio do seu passado. Então, aí tem a frase aí do Antônio Celso, né? Os ingredientes da elaboração de uma história épica parecem exacerbados nas obras de autores identificados com o Instituto Histórico Geográfico. Busca das origens, fontes da tradição, enaltecimento do passado regional, elogio às grandes personagens. Tá? Então, elogio os bandeirantes paulistas, né? Por exemplo. Pode passar o próximo? Aí nós temos algumas figuras, né? Nós temos aí essa representação dos bandeirantes. Então, os bandeirantes eram paulistas no século XVII, ali entre 1600 e 1700, e que, pelas características econômicas, sociais, uma população mestiça de portugueses misturados com índias, essa população mestiça que se formou em São Paulo, numa região afastada do litoral, e que, portanto, se voltava mais ao interior e aos sertões do que para o litoral. E esses homens, eles realizavam expedições e iam ao interior. E, no começo do século XX, se estudou as razões dessas expedições. E uma das coisas que ficou mais marcada, né, pelos pensadores do começo do século XX é de que esses homens colaboraram para a expansão do território brasileiro, para o alargamento das fronteiras dos domínios portugueses. Agora, a percepção sobre eles mudou.
Depois de um certo tempo, começou a se falar que, na verdade, não, eles eram assassinos que matavam índios, escravizavam índios e tudo mais. Essas polarizações, elas não são boas para a história. Esses radicalismos de interpretação, seja para um lado, de heroísmo, ou de um lado, para uma demonização de agentes sociais. Então, e hoje a perspectiva que se tem sobre eles é de que eram pessoas que, de acordo com as circunstâncias dadas ali, eles agiam de acordo, naturalmente, com seus interesses. E uma coisa que ficou muito evidente é que, sim, eles eram escravizadores de índios. Embora parte da população de São Paulo fosse mestiça, eles iam ao interior do Brasil em busca de mão de obra, já que a mão de obra de origem africana, negra, ela não prevaleceu nessas regiões do Brasil, no caso de São Paulo. Ela foi muito intensa no século XVII, sobretudo no Nordeste, mas aqui prevaleceu a mão de obra escrava indígena. Então eles iam, à medida que essa mão de obra ia sendo necessária, eles iam para regiões cada vez mais distantes em busca dessa mão de obra. E aí se eternizou um pouco essa imagem do bandeirante como uma roupa pesada, botas, armamentos pesados, e os estudos atuais mostram que as coisas não eram bem assim. E aí, mas é essa imagem que ficou, né? Essa estátua está perto ali da região de Santo Amaro. Na Câmara, nós temos essa memória também. E aí o próximo. No Salão Nobre tem esse quadro aí, né? Esse quadro, ele representa os bandeirantes. Então, à frente do quadro, aí nós temos a mesma imagem do Borba Gato, né? A roupa pesada, com capa, botas, um chapéu, né? E atrás, ali, o escravo indígena também ali representado. Então, essa memória de um passado glorioso, ele foi marcado no início do século XX e veio, eu diria, até os anos 70, até a década de 1970. É por isso que na Câmara nós temos essas memórias nessa perspectiva de um passado glorioso. Tá? Nós temos, por exemplo, por favor, próximo aí, o Salão Nobre, né? Não, na verdade é o auditório externo Freitas Nobre. Lá fora tem uma inscrição ali, não sei se vocês já prestaram atenção, mas tem um texto que foi, quando esse edifício foi inaugurado, em 69, eles escreveram ali a seguinte frase, tá assim, ó. Então, floresceu outrora às margens do Anhembi, sob a égide de São Paulo Apóstolo, a vila de Anchieta em Nóbrega. Cresceu, expandiu-se, em mercê dos aventurosos bandeirantes à busca de ouro, índios e diamantes. Dilatou as fronteiras da pátria. 4 séculos passados reúnem-se nesta data e neste palácio, que é a casa do povo. As sombras gloriosas do passado e a esplêndida realidade do presente. É uma frase feita em 69. Veja que ela está de acordo com aquela concepção que vem lá do começo do século XX. Dos bandeirantes, passado heróico, aí tem aquela estátua do Borba Gato. No Museu do Ipiranga, na época, fizeram estátuas dos bandeirantes, Raposo Tavares, Anhanguera. Na Câmara fizeram, Clóvis Graciano fez aquele quadro que eu mostrei para vocês. E agora, no auditório externo, nós temos essa imagem, também com a mesma perspectiva. Então, aí, a perspectiva ela se mantém homogênea. Tá? Agora, hoje, aí a gente fica pensando, será que essa frase deveria permanecer aí? Se a interpretação mudou, nós deveríamos preservar essa mesma inscrição? Há questionamentos. Um questionamento, por exemplo, foi levantado, né, acho que foi o vereador Nabil Bonduque, né? Depois nós conversamos, o Rodrigo até fez uma matéria sobre isso, que ele fez um projeto para a retirada dessa frase. Mas qual a justificativa? A justificativa é o seguinte: a frase mostra os índios de maneira pejorativa. Mostra os bandeirantes como grandes heróis e os índios como apenas, eles foram escravizados ali e tal. Eles mostram os índios de maneira pejorativa em relação aos bandeirantes. Quando os estudos atuais mostram que os indígenas tiveram um protagonismo na história de São Paulo muito maior do que se imaginava. Então, eles não eram simplesmente passivos diante das transformações que aconteciam. Eles eram, pelo contrário, agentes que também negociavam, colocavam suas ideias, impunham valores, influenciavam os portugueses. Então, o encontro de culturas, portugueses e índios, não era uma coisa unilateral, que vinha apenas dos portugueses de cima para baixo. Ela envolvia também os índios e os portugueses também, os colonizadores,
pelos índios eram influenciados. Então, a perspectiva mudou hoje. Então, a proposta do vereador era tirar, né, ou transformar essa frase, eu não sei exatamente, mas, enfim, não foi aprovado, mas o fato é que isso mostra um embate de memórias. Essa memória ficou. Que memórias virão daqui para frente? Né? Que memórias serão construídas? Qual será a memória do que é feito na Câmara hoje para gerações futuras? Que lembrança haverá? Quais são as perspectivas, os valores cultivados por essa instituição? Tá? Então, o que eu estou mostrando aí é só essas interpretações variadas que surgem ao longo do tempo. Pode passar para mim o próximo? Agora eu peguei aqui esse aqui era o projeto que eu falei, né, do vereador, que será retirada a placa de homenagem aos prefeitos, Francisco Prestes Maia e o Faria Lima, né, que era isso daí. E o texto que eu li para vocês. Então, o próximo agora é um outro exemplo. Tá? Houve aqui, nos anos 70, um estudioso, um intelectual, chamado Aureliano Leite. Já estava bem idoso, né? Mas tinha uma biblioteca vastíssima, tanto que antes de falecer ele doou o acervo dele para a biblioteca da Câmara, e hoje faz parte do patrimônio aqui da instituição. E ele foi contratado, nos anos 70, junto com outro intelectual, chamado João de Escantimburgo, para escrever a história da Câmara de São Paulo, ou a história da municipalidade. Né? Então, ele foi chamado para essa missão. Agora, qual era a interpretação que ele tinha e que havia naquela época? Tá? Aí eu peguei o volume 1, que é esse daqui, História da Municipalidade, e na introdução, na dedicatória, veja a dedicatória, e aí já vou adiantar, ela também está de acordo com aquela memória lá do começo do século XX, dos bandeirantes, da visão dos grandes heróis, do papel dos jesuítas. Então, está nessa linha, por isso que eu digo que essa perspectiva ela avançou até os anos 70. Tá? Então, olha a dedicatória. A dinastia de Bragança que edificou justpoliticamente uma nação imperial, aos padres da Companhia de Jesus que plantaram e fizeram germinar, florescer e frutificar na terra descoberta a semente da fé, aos heróis da gloriosa epopeia das bandeiras, heróis da gloriosa epopeia das bandeiras, né? Dos bandeirantes, que dilataram as fronteiras do Brasil, a sua extensão continental, e a todos os paulistas de nascimento e opção, que veneram a sua pátria e que a querem grande e forte. Então, é a mesma perspectiva. Né? O livro é fantástico, espetacular, mas o leitor atual que lê essa obra, ele tem que ter esse cuidado para entender qual era também o contexto que aquele autor vivia. Qual era o que alimentava também aquele autor. E qual era a visão política dele também. Quer ver a visão política dele? O próximo. Página 197. A Revolução de 31 de março de 64, motivada pelo movimento de opinião de que foi rastilho a reação das classes médias dos grandes centros e encampada pelas Forças Armadas, abriu um processo de expurgo e recuperação das tradições democráticas do povo, embora devesse, amparadas nos atos institucionais e pela reforma da Constituição, no executivo forte, limitar os excessos da classe política. Então, dá para ver qual era a visão dele, né? Assim, eu sei que eu estou falando de várias coisas aí ao mesmo tempo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu amo esse trabalho dele, eu acho espetacular, mas eu tenho que ter cuidado com a leitura que eu faço para saber qual era o pensamento dele. Então, por exemplo, hoje existe hoje parece que está mais consolidada essa ideia de que em 64 foi um golpe de Estado. Né? Mas muitos que estão aqui até no auditório sabem que aprenderam na escola o movimento de 64 não como golpe, mas como revolução. Revolução de 64, e não golpe. Né? E foi uma revolução para resgatar os valores democráticos. É isso que ele está dizendo aí. Né? Entendeu? Então, essas memórias, vez ou outra, elas retornam e se debatem. E hoje a gente está vivendo esse debate também, de certo modo. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando essas coisas? Para mostrar a necessidade de retomar a ideia de memória hoje. Que leituras podemos fazer, que interpretações podemos resgatar, que olhar podemos trazer, né, para a história nos dias de hoje. Tá? Aí, o próximo aí. Então, eu coloquei que
a história não é ficção, deve ser objeto de estudo e não apenas servir à construção de narrativas heróicas, sagas, celebrações e biografias elogiosas. A preservação não visa a construção de uma história oficial da Câmara, que é, é a forma como eu penso, né? Um centro de memória não é para construir uma história oficial, mas a disponibilização de informações para que a própria sociedade construa suas versões, que podem ser plurais. Daí a necessidade do registro público, da sua preservação, uma perspectiva de longa duração, e de sua disponibilização, que é o fácil acesso, e a sugestão de temas de pesquisa também. Não cabe a nós, como instituição, construir uma memória ou trazer estudos numa perspectiva unilateral e dizer, essa é a única versão da história. Não. Eu acho que o papel de centro de memória é disponibilizar maior quantidade possível de documentos, de livros, de informações, para que as pessoas, municiadas dessas informações, construam suas próprias versões. Tá? Então, é nesse sentido hoje que essa perspectiva, não aquela perspectiva heróica lá do passado. Tá? Eu vou pular a próxima, pode passar o próximo aí? Pode ir para o outro? Isso. E aí eu estou chegando ao fim aqui com só uma reflexão sobre centro de memória. Quais os objetivos? Para que serve, né? Primeiro que, na Câmara, a gente já pode dizer o seguinte, que o trabalho com memória, ele sempre existiu. Lá no passado, vocês sabem que os documentos mais antigos que estão em arquivos brasileiros estão no Arquivo Histórico de São Paulo, que são as atas da Câmara de 1562. São os documentos mais antigos preservados. Isso mostra que as pessoas, naquela época, elas tinham a preocupação com o registro, com o documento. Se esse documento chegou até nós, um documento de 1562, é porque lá naquela Câmara, numa situação rústica, sem um edifício próprio, com todas as dificuldades que aquelas pessoas tinham no passado, mas havia uma consciência de que aquele registro representava história. Então, ele foi preservado dentro de um baú, num lugar em condições precárias, mas foi. Aquele baú já era o arquivo da Câmara, né? E chegou até nós. Com o passar do tempo, esses registros foram preservados. E eu acho isso espetacular. Porque nas ações cotidianas, houve essa preocupação de preservar esses registros. E aí nós temos, quase que de maneira ininterrupta, tem alguns intervalos que se perderam, mas de 1562 até os dias de hoje, nós temos as atas da Câmara, praticamente o conjunto de documentos mais completo que tem no Brasil. Tá? Em termos de continuidade, né? Ele vem. Porque a Assembleia Legislativa de São Paulo é criação da década de 1830. Câmara dos Deputados, um Senado, enfim, o Legislativo Federal é só a partir da independência, só depois de 1822, até um pouquinho antes, né, tinha, mas depois do ano 1800. Agora, o poder local, ele tinha um papel muito grande, e esses documentos foram preservados. Então já havia essa preocupação. O que é feito na Câmara, pelos setores, e aí eu pego, por exemplo, a biblioteca, o setor de documentação da casa, o arquivo, são departamentos que, por sua natureza, preservam essas informações, trabalham com elas e trabalham com a disponibilização. Então, esse trabalho já é feito, já existe esse cuidado na Câmara, isso é muito interessante. Então, quando a gente fala em centro de memória, não é como ir numa instituição, outra aí qualquer, que não tem nada, não tem nenhum cuidado com isso, e fala assim, vamos criar um centro de memória e vamos reunir todos os documentos, livros. Não. Então, cria-se nas instituições um departamento próprio de centro de memória. No nosso caso, nós temos já esse trabalho sendo feito, e eu acho que o interessante agora é também reconhecer o trabalho também que é feito, por exemplo, pelo CCI, porque existe um trabalho de preservação de imagens, de fotos. Então, também é um acervo que está sendo preservado, né? Nós temos um acervo audiovisual, para o qual a gente precisa dar uma atenção também. Então, tem um acervo audiovisual. Esse acervo está espalhado pelos departamentos, tem um acervo pictórico, né? Tem as obras de arte que estão espalhadas pela Câmara. Tá? Então, a ideia de um centro de memória é, digamos, articular todas essas iniciativas, tá? E mostrá-las como o acesso, mostrá-las como
papel de resgate mesmo da história, não só para pensar o passado, mas para pensar também o futuro. Porque todos os projetos hoje que são feitos e tudo, os vereadores recorrem a essa documentação também para pensar suas propostas daqui para frente. Tá? Então, eu coloquei ali algumas questões, né? Alguns itens, centro de memória. Fortalecimento da identidade, estabelecer laços de pertencimento. Laços de pertencimento. Inclusive nós, como funcionários, né? Porque a gente não está falando só dos vereadores, mas os funcionários também, pessoas que trabalharam aqui décadas. Tá? Eu já estou aqui há 8 anos, né? Passou rapidinho, né? E tem outros aqui que já estão há mais tempo. Então, o tempo passa rápido e a gente convive aqui, né? Então, e nós também, essa memória dos funcionários, eu acho que é uma coisa interessante para a gente pensar também. Lá no arquivo, tem alguns, às vezes, já aconteceu, alguns velhinhos que trabalharam na Câmara sabem que tem um historiador no arquivo. E já aconteceu de irem lá para conversar. E tem um que ia sempre, né? Nem dava para a gente conversar direito, né? Porque senão não ia trabalhar. Porque ele começava a contar a história, como era a Câmara nos anos 50, mas você vai gostar de saber e tal. Realmente, eu gosto. Mas a gente tem que pensar uma forma dessas memórias serem registradas, né? Também. Dessas pessoas que trabalharam na Câmara quando ela era diferente. A Câmara nem era aqui nesse lugar, tá? Era um outro edifício, tinha outras questões ali envolvidas, tal. E aí nós descobrimos depois que, em 64, houve uma investigação para saber funcionários que eram considerados subversivos e que foram alvo até de investigação, de interrogatório, tá? De censura. Então, toda a história do Brasil e toda a dinâmica que nós percebemos, ela se dá também no espaço da Câmara, no espaço municipal. Segundo item ali, consciência da responsabilidade histórica da instituição. A Câmara é produtora de significados socioculturais. Meio de comunicação de valores, democracia, cidadania, diversidade, entre outros. Acesso à pesquisa e à reconstrução permanente da memória. Caráter polissêmico, ou seja, de vários sentidos, várias vozes, com o intuito de resgatar diferentes discursos. E aí o último slide, que eu queria... E aí o centro de memória, produtos. Tá? Quais são os produtos possíveis de um centro de memória? Primeiro, um site. É o mais comum e é a nossa prioridade agora, né? Que é o lançamento de um site que mostre aí um pouco uma linha do tempo e chame atenção para documentos e para fontes que a Câmara já possui e já disponibiliza, né? Mas vai chamar atenção para essas fontes também. Exposição de conteúdos históricos, pode ser painéis, documentos, enfim. Museus, aí pode ser virtual ou não, né? Notícias e colunas fixas sobre a história da instituição. Aí eu ressalto o papel também do CCI3, com a revista Partes, que tem sempre colocado temáticas históricas também na revista. Né? A gente conversa, tem um contato muito próximo, então a gente sempre conversa e aí disso vão surgindo temas, né? E um dos que escreve bastante sobre isso é o Rodrigo, né? Que tem feito matérias muito interessantes, e agora criou uma seção lá chamada Desarquivando, onde os documentos do arquivo vão aparecer todo mês, um documento interessante, tá? Ali que está sendo agora disponibilizado. Isso com apoio do trabalho lá do pessoal e das estagiárias lá do arquivo, que estão fazendo um trabalho muito interessante de higienização, limpeza. Porque quando a gente vê um documento, vê um livro, ou vê uma informação num site, parece que as coisas são automáticas, né? Parece que são instantâneas. Mas não é assim, existe todo um trabalho por trás até chegar nesse ponto. Tá? Então, é um trabalho sistemático, rotineiro, e constante, e às vezes demorado, né? Pelo volume de informações. Uma coisa é eu sempre faço a comparação de, você pega um barquinho pequeno, que às vezes são as ações cotidianas, né? Você consegue movimentá-lo rapidamente, de um lado para outro. Agora, você pegar um transatlântico enorme, o movimento dele é muito menor, né? Porque é muita coisa. E aí a gente fala de acervos, quando você mexe num ponto de um acervo, você está mexendo com muita coisa, muitos documentos, muitos livros. Então, é um trabalho mesmo sistemático e rotineiro. Né? Aí, então, onde eu parei ali? Parei nas notícias. Né? Livros institucionais, nós já temos alguns livros, aí que tem esse daqui, da primeira legislatura, e vai sair o da segunda, da terceira, eu acho que já está para chegar no da quarta também, né? Que é uma pesquisa, e outros materiais também. Cadernos de pesquisa, reunião de materiais com temática sugestiva para pesquisadores, documentários podem ser feitos, matérias para TV, história oral com vereadores antigos e funcionários, eventos de conscientização e treinamento.
eventos que tratem de memória também. Um deles já vai acontecer já em abril, com apoio da Escola do Parlamento, né, que é um evento que fala sobre documentação pública, documentos públicos, digitais. E aí a gente está entrando numa outra forma de preservação, que é a preservação digital, os documentos digitais. Como é que a gente preserva e garante que o mesmo acesso que nós temos a um documento físico hoje, nós tenhamos no futuro num documento digital? Como a gente vai acessar no futuro o documento digital? Essa é uma preocupação que nós temos que ter. Então, vai ter um curso pela Escola do Parlamento, agora em abril, para tratar desse assunto. E aí a gente conseguiu, aí o Gustavo articulou isso daí, para a gente trazer alguns dos melhores estudiosos do assunto para esse evento, né? Que está bombando, né? Já tem bastante gente inscrita lá, a gente está achando nem que vai dar conta de atender a todas as pessoas que querem ver. Então, existe uma demanda, um interesse por esses assuntos, e eu acho que a Câmara Municipal e nós aí temos um papel interessante a cumprir e colaborar com essa discussão. Então, da minha parte, é isso que eu queria dizer, tá bom? Obrigado. Foi? Ah, tá. Obrigada. Já obrigada. Eu achei muito interessante a sua apresentação, mesmo porque antes de vir trabalhar aqui na Câmara, eu tenho um histórico como pesquisadora em várias instituições e eu sempre trabalhei muito como documento. E, pelo menos eu, no meu campo, que eu posso dizer, assim, na minha formação jurídica, é tão difícil de você achar documentos que sejam bem preservados e organizados. Tem todo esse trabalho de bastidor que a gente não tem nem ideia. Quando o pesquisador ele chega, ele quer o documento pronto, lindo, disponível no site, a gente não sabe todo esse trabalho contínuo e permanente, que exige uma dedicação quase exclusiva dos funcionários para manter essa história viva e essa história acessível para as pessoas. Então, ver todo o empenho que a Câmara e a própria equipe tem, assim, para mim é uma alegria muito grande, porque a gente vê que tem muita gente que trabalha para ter novas fontes de pesquisa, para a gente entender melhor a nossa história, né, entender a história da Câmara, entender a própria história de São Paulo, que cresceu em volta disso. Então, eu fico bastante feliz assim, de poder participar de tudo isso também. Eu queria passar a palavra agora para o Ângelo Caio. Ou o Rodrigo vai falar antes? Desculpa. Rodrigo vai falar, então, sobre o papel do jornalismo na memória institucional. Boa tarde. Não, eu vim falar, assim, basicamente sobre jornalismo, que é o que eu sei. De história eu enrolo um pouco. Não, assim, então, Panzi, quando me convidaram aqui, eu achei legal porque eu tenho feito um trabalho jornalístico, eu e a revista Partes, temos feito um trabalho jornalístico bastante ligado com o arquivo, com a biblioteca, e tem sido bem legal, que a gente viu que aqui embaixo no sentido bem literal, no subsolo, tem um tesouro, tem vários tesouros ali. Aí eu tenho conversado muito com o Bira, com o pessoal de arquivo, com as estagiárias, e o que eles têm encontrado de documento bom, legal, precisa ser divulgado, e a revista Partes está bem interessada em divulgar esse tesouro. Então, a gente criou, na seção da revista Partes, que está passando por aí, ali uma seção chamada de Desarquivando, que tem tido coisas bem legais. Por exemplo, a gente viu que tem uma petição do escritor Oswaldo de Andrade. E eu sou apaixonado de Oswaldo de Andrade desde a adolescência e não sabia que o pai dele tinha sido vereador, por exemplo. A gente fazendo essa pesquisa no arquivo, a gente conseguiu descobrir isso. E outra seção da parte que tem muito a ver com a história é a seção perfil, que a gente faz perfil de ex-vereadores. Então, temos perfis deste século, do século retrasado, do século passado. A gente descobriu que vários bandeirantes foram vereadores. A gente descobriu que o Washington Luiz tinha sido vereador. O Washington Luiz, todo mundo acha que ele foi apenas presidente e governador. Ele também foi vereador e também foi prefeito. De Alcântara Machado, que eu conheci ele, mas como historiador, não sabia que ele tinha sido político. E também ele foi vereador. Então, são várias oportunidades que a gente está tendo de mostrar isso. Agora, outra coisa que eu acho questão de frisar, que a gente só está conseguindo fazer esse trabalho legal porque a gente está tendo encontrado muito apoio do arquivo, da biblioteca também. Quando eu vou na biblioteca, o
procurando um livro, encontro lá 10, 20 sobre o mesmo tema e todos ótimos. E vou aproveitar que a plateia é formada basicamente por funcionários para pedir ajuda de vocês. Se vocês souberem alguma coisa que vocês acham que seria interessante, sabe, conta para a gente. E-mail, mensagem, pessoalmente, sabe, porque realmente é a ajuda dos funcionários para fazer um jornalismo histórico é muito legal. E outra coisa que eu gostaria de dizer é que meus colegas já estão brincando, dizendo que eu sou historiador. Não sou mesmo, não tenho essa competência. O que eu sou é jornalista. Agora, eu também tenho noção, e qualquer jornalista sabe disso, que o jornalista faz hoje o que amanhã vai ser história. Então, o que a gente está contando é a história de hoje, que amanhã, no futuro, os historiadores vão aproveitar. E espero que aproveitem bem. É isso. Bom, eu passo a palavra agora para o Ângelo. O Ângelo ele vai falar um pouco com a gente sobre o acesso à informação na Secretaria de Documentação da Câmara. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Ângelo Caio, mais conhecido como Caio, e eu trabalho na Secretaria de Documentação, que todo mundo na Câmara chama de biblioteca, e eu gosto que chame, eu não fico corrigindo, não. A Secretaria de Documentação é formada pela biblioteca, propriamente dita, pelo arquivo, e pela parte que a gente chama de documentação do Legislativo, que é onde a gente coleta toda a produção da casa, desde os projetos, os discursos, os relatórios de comissões, tudo aquilo que a casa produz, a gente compila na documentação do Legislativo. A Secretaria de Documentação é a parte da casa que cuida de acervos. Então, são lá que estão os nossos grandes acervos. A gente tem um acervo de aproximadamente 20 mil livros, 148 títulos de periódicos, 300 mil processos, mais ou menos, e 430 mil documentos digitais, porque todo esse material já está digitalizado. Nós mantemos por volta de 30 bases de dados, das quais 5 ou 6 delas estão na internet. Então, na internet, vocês podem consultar, tanto o pessoal daqui da casa quanto o pessoal de fora da Câmara, os textos dos projetos desde 1948, toda a legislação desde 1892, além das bases de dados de livros, de dados de vereadores e de relatórios de comissões. Está para ser disponibilizado, a gente tem também o material digitalizado dos anais da casa, que são as atas, desde 1562, que o Bira falou, e os anais das sessões plenárias, desde o começo do século XX. Né? Para mim é meio difícil falar de todas essas coisas, porque eu não consigo muito ter uma visão imparcial. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Então, tudo que eu estiver falando aqui, vocês vão ter que dar um bom desconto, porque tem um viés de paixão, tem um viés de gosto, e eu não vou me desculpar por eles, mas eu só estou alertando vocês previamente. O que eu acho interessante é que, assim, às vezes, discutir isso daqui, eu sinto muito, sendo bibliotecário, sendo de uma profissão que tem muito estereótipo, que a gente está acostumado sempre com muito estereótipo sobre o que é bibliotecário. Eu já sou bibliotecário há mais de 30 anos, então eu não sei qual que é o estereótipo moderno, mas no meu tempo, se você falava que era bibliotecário, ele já pensava numa velhinha de coque e óculos. Né? Eu tenho óculos, mas cabelo para coque eu não tenho. E muitas vezes a pessoa perguntava, o que você faz? Você tira pó de livro? Uma coisa assim. E hoje em dia, com a internet, com acesso a tudo, muitas vezes as pessoas perguntam, mas biblioteca para quê? Para que precisa de biblioteca? Não tem tudo na internet, não está tudo acessado. Então, na verdade, na questão do acesso à informação, que era o que eu estava para falar, eu fiquei com vontade de abordar alguns mitos que estão permeando tudo que a gente tem atualmente. Eu gosto muito do trabalho da gente lá na biblioteca, na Secretaria de Documentação, porque eu acredito que é onde tudo isso que o Bira falou, de história, se transforma em coisa do dia a dia. A gente costuma pensar um pouco a história como um mico-leão dourado, né? Uma coisa que você fica observando à distância, que você quer que preserve, não se sabe muito bem por quê, nem muito bem para quê, mas ninguém é contra preservar. E, às vezes, a gente esquece que a história a gente está fazendo no nosso próprio dia a dia.
O problema, muitas vezes, são a questão dos acessos a essas informações. Então, como eu falei para vocês, a gente tem várias bases de dados, que nós temos umas 32 bases de dados, 6 delas na internet, onde a gente tenta fazer o quê? Permitir o acesso à informação, o acesso aos documentos. Hoje em dia, não adianta a gente ter coleção de documentos se você não tem acesso, né? E, muitas vezes, a forma do acesso determina o sucesso do que você quer fazer ou não. Eu li em algum lugar, infelizmente eu não consegui achar essa citação depois, que a internet é uma biblioteca onde foram jogados todos os livros no chão. E aí você vai lá e procura. E é engraçado porque, muitas vezes, algumas propagandas de internet, muitas vezes as pessoas colocavam assim pilhas de livros empilhados, e a pessoa sentada em cima do livro, da pilha, cantando, fazendo aquela coisa, olha que lindo. Eu falei, gente, mas como é que você vai acessar uma pilha de livros se você precisar do último livro que está embaixo? Então, na verdade, hoje em dia, o problema maior que a gente tem não é tanto compilar. Né? A gente está vivendo uma época de explosão de informação, diz que o tanto de informação que a gente tem acumulada, se fosse colocada em CDs, dava para ir à Lua e voltar não sei quantas vezes, mas tem um problema assim, como a gente acessa essa informação? E mais, como a gente acha a informação relevante, né? Entre o biquíni da celebridade e o botox da outra celebridade? Para isso, nós temos um trabalho muito sério na Secretaria de tentar estabelecer pontos de acesso. Então, o que a gente faz? A gente compila esse material, os livros, os periódicos, no caso da biblioteca, no caso da documentação, as sessões plenárias, todos os projetos de lei, toda a legislação que sai dos projetos da Casa e da Prefeitura. E, no caso do arquivo, todos os processos administrativos e legislativos, organiza, preserva esse material e tenta estabelecer pontes de acesso. O que, à primeira vista, parece uma coisa fácil de fazer, mas não é tão fácil assim, né? Um exemplo que muitas vezes acontece é a questão do acesso por assunto, quando a gente vai fazer alguma pesquisa por assunto, né? Normalmente, a gente acha que pesquisa por assunto é fácil. Você coloca lá ministro, fazenda, e dá tudo certo. Só que aí, de repente, você acha um ministro de férias na fazenda balançando numa rede. Né? Ou então você vai fazer uma pesquisa, sei lá, sobre tanque. Eu não sei o que todo mundo pensou quando eu falei em tanque, mas tem tanque de guerra. Né? Tem tanque de lavar roupa, não sei se ainda tem, porque, enfim. E a gente tem o tanque de combustível dos veículos. Então, o que acontece? Se a gente não tiver um mapeamento, um controle de vocabulário que permita fazer as pesquisas, tudo isso se perde. Nós temos um trabalho bastante interessante, novamente, bastante interessante, modéstia à parte, mas como eu já pedi desculpa da minha paixão, mas eu acho que é um trabalho bastante interessante, que a gente compila uma espécie de vocabulário de palavras-chave para pesquisa. Né? Só da parte de projeto de leis, nós temos aproximadamente 30 mil termos, que são controlados. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa sobre inundação, você precisa saber, e se tiver escrito enchente em vez de inundação, será que a gente recupera? Então, por isso que a gente faz um trabalho que a gente chama, onde a gente agrega valor ao documento, no momento em que a gente coloca as palavras-chave para a recuperação do assunto. E, muitas vezes, esse trabalho não é tão simples quanto parece. Né? A gente teve umas questões, muitas vezes a gente esbarra em algumas questões extremamente complicadas, porque nomear nunca é neutro. Toda vez que a gente nomeia alguma coisa, a gente precisa tomar um baita cuidado com o que a gente está nomeando. A gente teve um caso, por exemplo, com a questão de grafite e pichação. Né? Então, você tem um projeto de lei que está falando sobre grafite ou está falando sobre pichação. Para quem está fazendo a pesquisa, aquele projeto de lei é relevante. Então, eu preciso recuperar um projeto de lei que fale. Só que, às vezes, para quem fez o projeto, para o vereador, ele não quer que você apareça com o termo como pichação se ele está falando sobre grafite. Qual é o limite? Né? Até onde que a gente determina que vai uma coisa ou vai outra? E tem mais uma questão, que são as áreas semânticas. Quer dizer, normalmente, quando você vai fazer uma pesquisa,
É interessante você saber que não tem só um assunto, mas você tem toda uma famíliazinha de assuntos por debaixo. Digamos assim, grosso modo, se você vai pesquisar a Zona Leste, você tem São Mateus, tem Tatuapé, tem Moca, tem Brás, é tudo Zona Leste. Quer dizer, a gente precisa ter um mapinha que ligue uma coisa com a outra. Enquanto a gente está fazendo um mapa geográfico, né, de palavras geográficas, está fácil. Agora, você imagina, por exemplo, a gente fazer um mapeamento de um termo como tortura. Né? Se você tiver numa biblioteca da Anistia Internacional, ou aqui da Câmara, ela vai estar ligada com uma questão de violação de direitos humanos. Só que, se eu for um bibliotecário do Pentágono ou da campanha do Trump, vai estar ligado como método de interrogação. Né? Então, isso tudo eu estou colocando para falar assim, muitas vezes a gente acha, está tudo fácil de achar, não necessariamente. E isso eu estou falando de um acervo onde a gente controla o vocabulário e controla as palavras-chave. Se você vai para a internet, a coisa é 3 vezes mais complicada, porque não tem esse filtro, e você tem que fazer esse filtro na hora da pesquisa. Uma outra preocupação que tem também é um pouco alguns fetiches que a informação trouxe. Um deles que anda muito em voga é o fetiche do sem papel. Então, dá a impressão que só porque agora a gente digitalizou o acervo, o que é bom, eu não sou ludita, ninguém aqui é contra avanço, nós digitalizamos. Na documentação do Legislativo, a gente já está trabalhando sem papel muito antes do sem papel virar moda, digamos assim. Só que não dá para a gente fechar os olhos que a gente está cercado de papel na nossa sociedade. Muito mais do que você fetichizar um sistema que não use papel, é muito mais importante você usar racionalmente o que ainda sobrar de papel e deixar que isso seja colocado em condições naturais. Agora, do ponto de vista da história, nós vivemos um momento mais perigoso para a perda de documento, por incrível que pareça. Eu li um artigo de um antropólogo que ele disse que nunca foi tão fácil perder informação como na nossa época. E por quê? Porque os formatos dos documentos, como a gente está cada vez menos tendo documento físico, cada vez mais tendo documento digital, os formatos mudam com muita rapidez. O que acontece? Vai chegar um momento que um documento que foi feito num formato não vai ser possível de ser lido em outro formato, e quem sabia ler aquele formato já morreu, ou não deixou registro, ou não tem maquinário para isso. Tem muita gente jovem na plateia, acho que alguém aqui já viu disquete? Abafa, imagina, não viu nada. Fala, tua vizinha viu, teu tio viu, ninguém sabe o que é disquete. Agora, aqueles disquetes grandes, alguém chegou a ver aquele disquetão? Abafa, Rodrigo, fala nada. Eu vi até fita cassete. Fica quietinho aí. O Bira é do tempo da Xuxa, ele não viu nada. Mas aí é que está a questão. É um momento muito grave, porque hoje em dia, para eu ler, sei lá, um papiro ou algum registro do tempo de Aristóteles, só é necessário o acesso ao suporte, conhecimento do código linguístico em que ele foi escrito, alguns cuidados de preservação, alguns cuidados de noção histórica, mas a gente consegue acessar aquilo. Hoje em dia, alguns documentos digitais, eles são codificados. Você só tem acesso a ele mediante uma codificação. E mais, é um problema que, inclusive, nós vamos abordar agora na Comissão de Avaliação de Documentos, né, porque nós não somos... As pessoas pensam muitas vezes o arquivo ou a documentação como um depósito de documentos, que não joga nada fora, fica guardando tudo lá para um dia se precisar. Não é isso. Nós temos uma tabela de temporalidade de documentos séria, que é aplicada, que permite que se preserve o que merece ser preservado e se descarte o que não é necessário preservar. Só que agora nós estamos enfrentando o problema da preservação do documento digital, que, sim, pode sofrer perda, pode sofrer uma deterioração. Né? A deterioração de papel a gente já entende como é que é. A gente sabe que o papel, bem cuidado, em determinadas condições, ele vive para sempre. Né? Se não vier nenhum louco e colocar fogo lá, ele está a salvo. Tem uma outra questão, por exemplo, a gente tem as sessões plenárias todas desde 1904. Já há algum tempo, parou-se de fazer as transcrições de algumas sessões solenes. Então, algumas sessões solenes, nós não temos mais a transcrição. Não existe mais essa transcrição. Então, o que acontece? Muitas vezes, obviamente, eu estou colocando isso num quadro bem maior,
Mas nós estamos correndo o risco de ter os documentos de 1500 e perder documentos de 2014. O que é um absurdo, porque agora nós já temos uma noção da importância histórica e do contexto que tudo isso está colocado. Isso eu estou colocando para vocês não para ser profeta do Apocalipse, não para anunciar que está tudo perdido, nada pode ser salvo, mas para que a gente tenha alguns cuidados na hora em que a gente fala que a informação é fácil de achar, que tem tudo na internet e que é só digitar que a gente chega no processo. É muito importante esse tipo de atenção e eu quero falar que nós aqui na Câmara, eu acho que a gente pode ter orgulho desse tipo de acesso. Nossas bases de dados estão disponíveis na internet. Nós temos uma média de 40 usuários físicos na biblioteca e 440 usuários pela internet diários, né? Então, e é isso que é legal também. Não é um acervo morto. Toda vez que a gente estiver falando de história, toda vez que a gente estiver falando de coleções, não são mortas, elas estão conversando com a gente o tempo todo e a nossa ação de história tem tudo a ver com essa preservação. E é desse diálogo, né, quando o Rodrigo vai lá fazer pesquisa para a revista Partes, ou mesmo quando eu vou até o arquivo para achar uma planta, para determinar um nome de rua, para poder fazer a indexação de um projeto de lei, nesse momento a gente está transformando a história em algo vivo. O mais importante, tudo isso é gratuito e está disponível. Usem e abusem. Muito obrigado, acho que é isso. Ângelo, obrigada. Bom, eu sou super suspeita para falar também, porque eu acho essa questão sobre indexação e todo esse trabalho de você mapear, de alguma forma tentar classificar os documentos, eu acho interessantíssimo. Assim, eu acho também é como você falou, em alguma medida também envolve um ato que é não isento, né, de quem está interpretando, e aí já indo além envolve um pouco o que o próprio Birajara falou, né, é uma interpretação que a gente faz hoje, mas que no futuro aquela indexação ela pode ser revista, ela pode ter uma nova interpretação, as pessoas podem fazer uma nova leitura do que aquele documento significa. E é isso, é um trabalho constante, né? Eu acho que é o desafio que está sempre aparecendo novos documentos e sempre rever os antigos à luz do que a gente tem hoje. Assim, eu acho um trabalho muito, muito legal. Eu queria abrir para perguntas, se mais ninguém na mesa for falar, eu queria abrir perguntas à plateia. Não sei quem quer começar. Se o senhor quer falar, a gente entra aqui, por favor. Enquanto isso, eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está na mesa, se vocês têm números assim para falar do número de arquivos que vocês já digitalizaram, para a gente ter uma ideia do tamanho do acervo, o que a gente pode esperar do que vai para o site, de volume de trabalho que vocês estão fazendo hoje. Bom, digitalizado, a gente já tem praticamente tudo. O projeto de lei e as sessões hoje já entram em formato digital, há já um tempo. E os projetos de lei, desde 1948, estão digitalizados. Os processos administrativos, desde... Processos administrativos? Acende lá. Também... Processo administrativo também, desde 48, né, mas... O processo administrativo, por sua natureza, existem documentos de recursos humanos e tudo, né? Então, também desde esse período, né? Agora, o acesso mesmo tem a ver com a produção legislativa, que é a atividade fim, né? Então, esses documentos que é o que o Caio mencionou desde tem 48. A parte dos anais também. Tem documentos antigos também, né? Anteriores a 37 também. Tem documentos, mas esse trabalho está sendo feito, já tem uma parte dele pronta. De 1890 até 1937 também vão. A ideia é que eles vão para o site, mas tem uma parte desses documentos que ainda nós estamos trabalhando neles. Já tem pelo menos uns 6 mil registros prontos aí para ir, mas tem mais alguns para colocar. Da parte dos anais, também já está tudo digitalizado desde 1562. Perdão, desde 1555, que tem as atas de Santo André anteriores, da Borda. Estou no meio dos historiadores, preciso tomar cuidado aqui. A questão que a gente está só é com acesso, porque nós desenvolvemos um programa para acesso a essas informações em ambiente Linux. E a casa trabalha em ambiente Windows. Então, a gente está tentando fazer uma negociação para conseguir disponibilizar essa base de dados. Por favor. José Guimar. Esse vai ser um parceiro na memória aí, viu? Ele
Estou à disposição, viu, Bia? Queria parabenizar a mesa pelo seminário. Eu sei que muita gente aqui veio assim meio na... Eu também vim, né? Perdi o comecinho, mas estou muito contente de estar aqui e ter presenciado as apresentações. Mas, perguntas, né? Assim, eu perguntar se vocês têm a ideia de também fazer todo esse trabalho. Eu sei que é um trabalho complexo, bastante detalhado, mas se parte dele está previsto se fazer em inglês ou alguma outra língua. Olha, sinceramente, eu não pensei nisso. Isabel, quer responder? Assim, não, eu estou perguntando isso mas porque interessante, eu acho que, é uma ideia legal eu acho que mesmo. São Paulo é uma cidade relevante, importante. Eu acho que eu tive a oportunidade de ir para alguns lugares, algumas casas legislativas, e que se não tivesse em inglês, É verdade, a pessoa você tem não ia toda a conseguir entender nada do que estava acontecendo. E eu acho que eu não sabia que essa parte documental é tão antiga, tão relevante, tão brasileira na essência, né? Então acho que os pesquisadores estrangeiros eles têm todo o direito, merecem ter acesso a essas informações. Legal. A Isabel pode falar. Eu acho que é uma ideia bem interessante mesmo, uma coisa importante. Acho que você não se lembra que a gente falou um pouquinho das publicações, né? Uhum. Algumas publicações, inclusive, estão no site. Principalmente os folders que falam da história da Câmara. A gente conseguiu passar ele para o espanhol e para o português, para o inglês. Então, tem as duas versões lá no site. O livro que a gente vai reeditar, o livro dos 450 anos, que a gente deve mudar o nome dele, deve readequá-lo para um livro de história da Câmara, também a ideia é que ele tenha o inglês. O problema é que isso tem um custo para os cofres públicos, né, que não é tão pequeno, né? Nós temos que contratar a empresa que faz a tradução e nós temos que ter uma outra de auditoria dessa versão, né? Porque quem que assina que essa tradução foi feita, né? A biblioteca é o maior exemplo disso, eu falo inglês, né? se precisar. Eu falo inglês, se precisar. Não, então, revisão. Nós precisamos mesmo de ter aquele que fala assim, não, ok, o que está escrito aqui não tem nenhuma palavra que depois vai ser questionada por um historiador lá fora, por um bibliotecário lá fora, por um jornalista, né? Alguém que vai falar, mas, olha, essa palavra que vocês usaram está completamente inadequada. E aí a gente pagou por isso. Mas a gente vai fazer sim. Pelo menos as publicações. Agora, os documentos não... É meio inviável, porque é muita coisa. Mas publicações e algumas informações da biblioteca, que são textos, assim, a gente vai... Né, o centro vai ter que ter essa estrutura, né? E a presidência, né, meio que deu esse apoio para que o centro apresentasse os projetos e um apoio financeiro para a gente realizar. Guimar, algumas coisas a gente vai fazer sim. Gente, mais perguntas? Enquanto as pessoas pensam, eu vou perguntar mais coisas se vocês têm se vocês têm conhecimento de outras câmaras municipais que às vezes têm feito um trabalho parecido, às vezes procurando o centro, mostrando interesse em fazer um projeto semelhante também nas casas, que também tem algum acervo interessante. Eu acho que esse movimento das câmaras de fazer isso é muito recente. Eu acompanhei, eu vi, né, a Câmara de Porto Alegre, eles têm lá o que eles chamam de Memorial do Legislativo, tá? Mas eu vi que, na verdade, o Memorial do Legislativo é o arquivo, e aí eles têm algumas iniciativas, alguns trabalhos, que aí eu fui comparando, eu vi que a Câmara aqui já faz. Então, por exemplo, o Memorial do Legislativo na Câmara de Porto Alegre é responsável pelas visitações, pelas visitas, né? Fazer palestra, apresentar história e tal, que o CCI 1 já faz esse trabalho, né? Então, aqui na Câmara, o CCI 1, ele recebe as escolas, né, universidades e tudo. Então, assim, por isso que eu digo que a Câmara de São Paulo ela já tem
trabalho representado em diferentes áreas, né? Então, o Memorial de Porto Alegre faz isso, e lá tem um coordenador, que é uma pessoa, ele é um acadêmico e tudo, que ele escreve bastante, né? Então, ele tem textos teóricos assim muito, muito legais. Eu acho que a tese de doutorado dele foi sobre educação, memória na Câmara. Assim. Então, é um trabalho, até, inclusive, eu recomendei, ele fez um texto para a revista da escola. E aí tem uma outra Câmara que me chama a atenção, é a Câmara de Piracicaba, que é uma Câmara menor. A Câmara de São Paulo ela é incomparável pela sua, né, pelo seu porte, pelo seu tamanho aí todo, mas a Câmara de Piracicaba, que é uma Câmara pequena, tem uma pessoa lá, tem um colega nosso, chama Fábio, e ele cuida de tudo ali. Ele cuida do arquivo, aí acho que tem um bibliotecário que trabalha junto, mas é tudo junto, biblioteca, arquivo. Então, ele chama também de memorial e tudo, e faz exposições, mas é um porte bem menor, né? A quantidade de documentos é pequena, né? Então, e outras câmaras, aí procurei sondar outras câmaras, mas não vi assim, nada muito consolidado, né? Assim, então, eu acho que são coisas que me parece que agora está começando as câmaras a fazerem. Existe uma associação, existe um grupo de arquivistas, um grupo nacional, e todo encontro que eles fazem a cada 2 anos, tem um grupo que se reúne separadamente para tratar de arquivos legislativos. E aí, nesse grupo, se discute também ações de memória, né? Mas a Câmara dos Deputados tem isso, algumas assembleias, mas eu acho que as câmaras municipais ainda estão... Na verdade, gente, as câmaras têm que começar com um trabalho de base, que é organizar arquivos. Tem que começar por aí. Porque a gente viu, acompanhou, o Caio participou de um grupo do Arquivo do Estado, e a constatação é que tem muitas câmaras que nem arquivo organizado tem. Só vai acumulando os papéis ali. Uma coisa fundamental, tabela de temporalidade, que determina o tempo, é um instrumento de gestão. As câmaras, na verdade, em São Paulo, até onde sei, só a Câmara de São Paulo tem uma tabela de temporalidade, que ela determina os prazos de guarda, né, dos documentos, quando pode eliminar e tudo mais. Existe a questão, né, do tamanho da nossa Câmara. Né? O tamanho da nossa Câmara é muito complicado você comparar com qualquer outra Câmara. Eu acho que a gente se compara muito mais com assembleias legislativas do que com a Câmara, porque a quantidade, imagina, de falar que a gente tem 400 mil documentos digitais, que dá a entrada de 1.800 itens de legislação por ano, 1.000 itens de projetos, mais uma quantidade semelhante de processos, é um número muito maior do que a média das câmaras. Então, às vezes, comparar a gente com as outras câmaras fica um pouco difícil e até um pouco injusto, né, com as outras câmaras, porque realmente a gente trabalha com uma dimensão muito maior. O bom é que a gente já está trabalhando nisso há algum tempo, então agora a gente também já está colhendo os frutos desse trabalho. O importante que é isso, que eu acho que é uma coisa que eu repito com muita frequência. Todas as vezes que vai se pensar algum projeto, tem que ser pensado grande. A gente só consegue fazer essas coisas hoje no arquivo, na documentação, porque quem começou lá atrás, há 20 anos, pensou grande. Então, a gente pôde abrir as asas e voar quando teve espaço para tal. E da parte do arquivo, eu digo assim, né? Do arquivo, por exemplo, tem muita coisa para se fazer ainda, muita. Né? Se a gente pensa questões de acondicionamento, né? Existem arquivos climatizados e tudo. Então, enfim, tem uma série de coisas ainda, mas como eu falei, tratar de acervos do porte que a gente tem não é uma coisa que não é virar um barquinho para o lado, você está virando um transatlântico. Né? Você tem... E são, como o Caio falou, é coisa de 20 anos atrás, alguém pensou para a gente chegar onde está hoje aqui. Exatamente. E daqui 20 anos, o que a gente espera? Onde a gente espera chegar? Né? Que eles não tenham vergonha da gente. Né? É verdade. O que eles fizeram lá em 2016? Na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu acho que o Centro de Memória ele vai se tornar uma referência, com certeza. Todo o trabalho de documentação. E eu acho que o próprio procedimento e o próprio modus operandi que vocês construíram nesse processo, ele pode ser um produto também, né, a ser oferecido para as câmaras, para os órgãos que estiverem interessados em organizar, né? É um pouco a ideia. Eu acho que é um caminho interessante também documentar a própria documentação, né? Como esse percurso ele está sendo realizado. E eu acho que isso é super importante para uma questão de memória, não só de São Paulo, mas das outras câmaras, dos próprios órgãos em geral, né, que têm o interesse em fazer essa manutenção e pelo menos tem um espaço que seja referência hoje no assunto. Legal. Gente, mais alguma pergunta? Por favor.
Boa tarde, meu nome é Regina, eu sou estagiária no arquivo, trabalho com Bira. E, como estagiária, eu me vejo um pouco no papel privilegiado de testemunha de documentação histórica, que a gente lida o dia inteiro, é uma atividade fascinante. E agora, testemunha também desse processo de documentação, e muito a propósito do que você falou a respeito do modus operandi de documentar, essa coisa da documentação, é que vem a minha pergunta, que foi algo de que eu me tomei consciência, algo de que eu tomei consciência durante a exposição de vocês, e que eu gostaria que alguém de vocês, ou todos, ou talvez você, Bira, falasse a respeito da experiência já exitosa da multidisciplinaridade desse projeto, que eu não sei até que ponto, eu tomo a liberdade de perguntar até que ponto ela antecedeu a construção do projeto, ou ela é consequência, porque vendo eu, privilegiadamente, vendo de dentro, vendo de fora, é um projeto que reúne, literalmente, várias disciplinas, né? Então, desde o Bira, com a sua formação de historiador, o Caio como bibliotecário, o Rodrigo como jornalista, a Abel como alguém da comunicação. É muito interessante, porque isso é raro, não sei se eu estaria me adiantando. Isso é raro, e talvez essa seja uma das razões da ação exitosa, porque eu, como conheço outras instituições em situação de arquivo, aliás, não mencionei, mas também tem a questão da arquivística, que também está aqui, né? Eu testemunhei ações que não foram para frente, justamente por elas estarem concentradas numa única área, com os seus vícios de operação, e a coisa não andou. Então, ver essa parceria, essa coisa de mão dadas, é muito bacana. E até citando, por exemplo, o caso do Rodrigo, que ele falou da matéria que saiu na parte, essa matéria do Oswald. Esse documento passou pela gente lá, a gente achou, viu, nossa, que bacana, mostramos para o Bira. Quando sai a matéria, a surpresa nossa é ver que o Rodrigo pegou uma informação isolada aqui para a gente, tinha uma importância, tinha lá a assinatura do Oswald de Andrade, que bacana, tal, mas era só um requerimento. Ele puxou todo um fio histórico, biográfico, foi recuperar, descobrir que era o vereador do Oswald, o pai do Oswald era um vereador, e que aquilo resultou na Praça Benedito Calixto, quer dizer, fez todo um percurso jornalístico a partir de uma informação que a gente a gente pode até dizer que descobriu por acaso, né, porque o documento veio às mãos da gente. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse caráter multidisciplinar. Se veio antes ou depois? O que nasceu antes, né? O ovo ou a galinha? É isso. Eu vou responder rapidinho da minha parte aqui, Caio. Só a minha impressão, eu estou aqui há 8 anos, né, vou completar 8 anos, e para mim, assim, tem sido um grande aprendizado trabalhar muito próximo dos bibliotecários, né? Porque eu trabalho com eles e eu não tinha a dimensão do trabalho do bibliotecário, né? Nem o trabalho também de um arquivista mesmo, né? Eu fui pegando as coisas depois. E agora, eu acho que também é muito recente na Câmara, quando eu entrei, aí há 8 anos, já tinha, mas também na história da Câmara recente, essa ideia de um centro de comunicação institucional, né? O CCI3, por exemplo, o trabalho de jornalistas, também é uma coisa recente. Então, eu acho que a gente está chegando num ponto de conversa assim, muito interessante. E isso, assim, a minha percepção, chegando e vendo também a forma como fui recebido também como historiador, né, no trabalho próximo ali dos bibliotecários e agora também no trabalho que a gente na proximidade que a gente tem com jornalistas. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente pode ainda construir juntos, cada um dentro da sua especificidade, né, respeitando as especificidades, mas dá para sair coisas bem interessantes mesmo. Eu estou aqui há um pouco mais tempo que você, estou há 20 anos, eu vou completar 20 anos esse ano. Eu acho que a resposta está em alguns elementos. Primeiro, na qualidade dos quadros que a gente tem. Não é para falar, mas realmente a equipe que a gente tem no CCI, pessoal de jornalismo, a equipe que a gente tem nas consultorias, a equipe que a gente tem na procuradoria, no CTI, na parte de tecnologia de informação, na parte de registro, são profissionais
capacitados, profissionais com qual é possível a gente ter uma troca de ideias inteligente. Então, não é pouca coisa. Quer dizer, primeiro, acho que uma primeira coisa é a qualidade de corpo funcional que a casa conseguiu. E, segundo, é construir essas pontes, essas ligações. Né? Dá um certo trabalho, é um pouquinho complicado, mas depois que a ponte está feita, é uma delícia. A gente navega que é uma tranquilidade e a gente nem percebe mais que a gente está sendo multidisciplinar. Eu acho que é isso que é gostoso. De repente, eu estou trabalhando com a procuradoria, nem me lembro, falei, estou trabalhando com... mas estou trabalhando com CTI também. Aí chegou alguém de jornalismo, alguém da parte de saúde, da consultoria, e a gente faz tudo isso quase sem perceber. Isso é uma grande vantagem que a casa tem, é uma coisa que a gente está construindo, está em processo ainda de construção e de solidificação. Mas eu acho que existe porque os quadros são bons, e existe porque as pontes foram construídas. Né? É muito gostoso. Oi, eu queria falar rapidinho sobre isso, dizer que é muito legal ter essa multidisciplina. Sim, vocês entenderam? Estou com preguiça de completar a palavra. Não, é dizer que, para jornalista, isso é uma coisa muito comum. A gente aprende isso na faculdade. Jornalista não sabe de nada. Jornalista tem de saber perguntar. E a gente tem de perguntar para quem sabe. Então, é muito legal a gente ter aqui na casa muita gente que a gente possa perguntar. E como vocês disseram, a gente nem percebe. Vai perguntando para quem sabe, está pouco se importando sobre a formação do cara. Ou então, onde ele trabalha. Isso é bem legal. Mais alguma pergunta? Você quer encerrar? Acho que sim. A gente vai encerrar, então. A gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo que vindo aqui hoje. Foi um evento muito importante. E o primeiro, eu acho que de uma série de encontros agora, que vão começar para a divulgação do trabalho, que a gente vai acompanhar. E, além desse evento, eu queria deixar o convite para todo mundo entrar no site da Escola do Parlamento e ver os próximos cursos também que a gente abre agora no mês de abril. Obrigada ao Birajara, obrigada, Ângelo, obrigada, Rodrigo, pela presença.